Salve, salve, meus pequenos gafanhotos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o que a gente vai fazer hoje, gente? A gente vai instalar as ferramentas que a gente vai precisar para começar a construir os nossos códigos. Hoje a gente vai ver a instalação de duas ferramentas, que elas podem ser instaladas tanto no Windows quanto no Linux. Quem usa Linux está acompanhando o canal, tranquilo. Quem usa Windows também, tranquilo. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai fazer a instalação é do Lazarus. Eu estou com a máquina aqui limpinha, 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 só fiz algumas configurações nela, atualizações de segurança, troquei a kernel dela, tá? Basicamente é isso aí. Bom, para ficar mais fácil, vamos pesquisar aqui o Google no Google. Você vai chegar aqui no site da Google, né? E vai procurar por Lazarus. Eu não vou deixar link na descrição, quero que você faça esse método que eu estou fazendo aqui. Isso para você ir aprendendo a pesquisar com mais precisão. Bom, então pesquisou Lazarus aqui no Google, ele vai trazer aqui, ó, primeiro site, lazaruside.org. Talvez ele possa trazer alguma outra coisa aí, dependendo do mecanismo de pesquisa que você está utilizando, né? Tem alguns anúncios aí que acaba atrapalhando, mas tente chegar nesse link aqui, lazaruside.org. Ou se você digitar aí no navegador, lazaruside.org, você vai vir para esta página. Chegando aqui nesta página, é bem simples o procedimento. Você vai clicar aqui em Download. Como o Lazarus ele vai reconhecer a plataforma que você está acessando no site, né? Se for no Mac, se for no Windows ou se for no Linux, ele já vai te apresentar a versão adequada para o seu sistema operacional. Mas caso ele não apresente a versão adequada para o seu sistema operacional, você pode clicar aqui embaixo, ó, em Outros. E aqui você escolhe a versão do sistema que você está utilizando. No meu caso, especificamente no meu caso, eu estou utilizando o Linux, tá? Um derivado do Debian. Mas se você estiver utilizando o Fedora, um derivado do Red Hat, tá? Você baixa esses aqui, tá? Linux RPM. No meu caso, eu vou baixar o Linux Debian. Por quê? Porque meu sistema operacional é derivado do Debian. Bom, então, para você que vai utilizar os derivados do Debian, é só você pedir para baixar esses três caras aqui, tá? Esses três arquivos aqui, tá? São 64 bits. Só baixa esses caras aqui, beleza? Se você está utilizando o Fedora ou qualquer outro derivado do Red Hat, você precisa baixar esses quatro, tá? Inclusive até a documentação, beleza? E se você está utilizando o Windows, você vai escolher aqui 32 bits ou 64 bits, dependendo da sua arquitetura do sistema. Diferente aqui do Linux, né, seja para Debian ou seja para Red Hat, no Windows aqui, ó, eu cancelei o download que não tem necessidade de eu fazer. Ele já, quando você clica lá, ele já te joga direto para baixar apenas um único arquivo. Esse único arquivo de instalação do Windows, você instala ele já com tudo, né? Não precisa você instalar os fontes, o compilador e aí o projeto da IDE. No Windows aqui ele já faz a instalação de tudo, tá? O processo de instalação no Windows é bem simples, é você selecionar a pasta onde você quer colocar, ele já vai te dar a pasta padrão local C, tá? Não precisa fazer alteração. E se você quiser colocar em outra pasta, na unidade D do seu computador, se você quer colocar dentro da pasta arquivos programa, você só altera a pasta e lembre-se de colocar sempre o nome, Lazarus, na frente, porque senão se você fazer instalação, só colocar dentro da pasta lá arquivos de programas e não colocar uma subpasta, ele vai instalar o Lazarus dentro do arquivo de programa e vai ficar aquela maior bagunça. Então, atenta só isso no Windows, tá bom? Bom, então vamos fazer aqui a instalação no Linux, tá? Talvez eu possa fazer um vídeo depois bem detalhado fazendo a instalação no Windows. A instalação é um procedimento bem simples, tá? Não tem dor de cabeça, não tem dúvida. O que a gente vai focar muito vai ser na configuração do Lazarus, tá? E essa configuração não vai importar da plataforma. Pode ser no Windows, no Linux, no Mac, no Fedora, qualquer sistema operacional que o Lazarus tenha suporte, a configuração é da mesma forma, tá? Como eu já tenho aqui baixado, né? Deixa eu pegar aqui, já tenho aqui baixado o Lazarus. Então aqui eu vou só instalar aqui já a partir do meu computador, não precisa fazer o download. Eu tenho algumas versões aqui do Lazarus e vou baixar essa, instalar essa aqui, que é a 2.6, que é a mais atualizada. Eu vou abrir o meu terminal aqui, tá?
No Windows não é feita a instalação dessa forma, eu expliquei no comecinho aí. Bom, então aqui eu vou pedir para me logar como administrador, sudo apt install ponto barra e quero que instale todos os arquivos .deb, porque esse arquivo aqui, a extensão dele é .deb, tá? Do Windows é .exe, aqui é .deb, um pacote de instalação dos derivados do Debian. Feito isso, vai me solicitar a senha. Coloquei minha senha, é só aguardar o processo de instalação, confirme, clicando em Yes, e aqui ele vai fazer a instalação do pacote, dos 3 pacotes já. Só aguardar. Bom, então feito isso aqui, o processo está quase finalizando, é rápido o processo, não é demorado. Você pode ver que aqui, ele acho que ele já até criou aqui já a pasta de desenvolvimento, ainda não. Ele vai criar uma pasta aqui de desenvolvedor e vai colocar o Lazarus para mim dentro dessa pasta de desenvolvedor, porque o Linux Mint que eu estou usando, ele já reconhece que o Lazarus é uma ferramenta de desenvolvimento e já coloca ela lá no local específico, lá, tá vendo? Já colocou aqui para mim, desenvolvimento, e colocou o Lazarus ali dentro. Bom, se você está utilizando o Linux, depois da instalação, eu recomendo que você roda novamente o comando sudo apt install, só que agora -F. Porque se tiver alguma dependência que não foi instalada do Lazarus, né, e com esse comando vai forçar a instalação dessa dependência, tá bom? Então aqui no meu caso não precisou de mais nenhuma dependência, então tá tranquilo. Feito isso aqui, eu posso fechar meu terminal, posso fechar essa pasta aqui, e eu já tenho aqui o Lazarus. Vou jogar ele para a área de trabalho, tá? Adicionar aqui a área de trabalho. Então, agora nós temos aqui o Lazarus aqui, tranquilo? Vamos deixar ele aqui quietinho e vamos instalar a outra ferramenta que a gente vai utilizar bastante também aqui. Essa ferramenta é da Microsoft, é o VS Code. Só pesquisar aí VS Code, que você vai ser redirecionado para esse cara aqui. Aqui, ó, o VS Code Studio, o Visual Studio. Tá? Vamos clicar aqui em Download. Da mesma forma que a gente fez a escolha do Lazarus, né, para a gente definir qual que é a nossa plataforma, aqui você também tem essa opção de escolher entre Linux, Windows, Linux e Mac. Tá? Aqui, da mesma forma do Lazarus, se você estiver utilizando um derivado do Debian, ou se você estiver utilizando um derivado do Red Hat, tá? E aqui são os arquivos para você fazer instalação manual, independente de qualquer sistema. E aqui também você pode fazer instalação no Linux usando o Snap, tá? No Mac a mesma coisa, só que eu não tenho um Mac, então nem foco muito no Mac. Mas tá, os usuários do Windows é só clicar aqui em cima, vai baixar o arquivo executável, ó, vai baixar o arquivo executável, tá vendo? Olha lá, é rapidinho. Mas no nosso caso aqui, como a gente está no ambiente Linux, eu vou baixar o Debian, tá? Só que mais uma vez, como eu já tenho baixado, né, eu vou vir aqui na minha pasta, você vai na pasta de download, se você estiver utilizando o Linux, e vai até onde ele está, lá para você poder fazer a instalação. No Windows a mesma coisa, só clicar em executar o cara, avançar, avançar, não tem mais muita configuração, é só aguardar o processo de finalização. Então aqui eu vou novamente na minha pastinha de pacotes do Debian e vou pegar aqui o vcode, né, que esse carinha está aqui dentro. Novamente vou abrir meu terminal aqui e vou rodar o comando, né, para instalar todos os aplicativos Debian. Então feito isso aqui, ó, ele já identificou lá, ó, o meu VS Code aqui, tá vendo? É o único arquivo Debian que tem aqui dentro, então ele fez a instalação. Muito cuidado quando você vai utilizar esse comando, sudo apt install /, e todos os componentes Debian. Se você tiver o exemplo aqui, se eu não tivesse separado aqui, né, meus pacotes Debian, aqui o exemplo, se eu quero instalar o Anydesk, eu entro aqui dentro, dou o comando, ele instala o Anydesk. Se eu quiser instalar o Chrome, eu entro aqui dentro, dou o comando, ele instala o Chrome. Mesma coisa aqui do Lazarus, eu escolho a versão do Lazarus que eu quero instalar, entra aqui dentro, dou o comando, ele instala. Mas uma vez que você tiver todos esses caras em uma única pasta, se você rodar aquele comando, ele vai instalar todos, tá? Então, muito cuidado aí, atenção nessa parte. Às vezes você vai instalar um pacote que você não quer instalar, tá bom? Então, feito isso aqui, o VS Code também já está instalado. Então, joga ele para a área de trabalho. É bem rápido o processo de instalação dele. Então, beleza. Se você tiver dificuldade para instalar o Lazarus ou o Visual Studio no ambiente Windows, dá uma pesquisadinha rapidinha aí. No momento ainda não tenho nenhum vídeo aqui no canal mostrando a instalação no Windows, tá? Mas talvez para frente possa ter. Se você tiver alguma dificuldade, procure dar uma pesquisadinha rapidinha aí e veja. E depois volta para cá para a gente fazer as configurações que a gente precisa, tá bom?
Então vamos primeiro configurar o Lazarus. Para a gente configurar o Lazarus, é simples. O primeiro processo é abrir o cara. Deixa eu fechar o terminal ali atrás. Então, a primeira vez que você instala o Lazarus, ele vem dessa forma. Eu não gosto de trabalhar dessa forma aqui. Né? Eu gosto de trabalhar ele meio que docado. Esse aqui é o bloco de código onde a gente programa. Vocês podem ver que está um pouco diferente daqueles vídeos anteriores, né, que já está aí no canal. Então agora a gente vai fazer o quê? Configurar para a gente ter facilidade para desenvolver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar alguns pacotes. Tá? Primeiro a gente vai instalar alguns pacotes offline. Esses pacotes offline são os pacotes que já vêm disponível para o Lazarus fazer a utilização. Tá? Depois a gente vai fazer a instalação de pacotes online. Então, o primeiro que eu instalo aqui é o WebLAS. Tá? Esse pacote aqui é mais focado para a área de construir, né, aplicações que vão ser consumidas principalmente no ambiente web. Eu sempre instalo ele porque volta e meia eu preciso, né? Então, outro que é mais interessante a gente fazer a instalação são os dockers, tá? Esses dockers são para a gente deixar a janela do lado tudo docada. Pode ver que aqui eles estão abrindo tudo em janelas separadas, tá vendo? Aqui eu tenho uma janela do editor de código, aqui eu tenho a janela do Object Inspector, né? E se eu quiser ver aqui as janelas dos projetos, é porque eu não posso clicar agora que eu estou com essa janela aqui aberta. Mas mostraria também numa janela. Eu não quero, eu quero deixar ele bem docadinho, onde ali fica mais fácil de eu estar visualizando e eu posso trocar entre o formulário e o código, né, bem mais fácil. Então eu vou selecionar esses três caras aqui e vou pedir para instalar, tá? Eu pedi para instalar, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar e reconstruir minha IDE, tá bom? Salvar e reconstruir IDE. Continuar. Isso aqui não muda de sistema operacional. Pode ser no Windows, no Linux, no Mac, qualquer um. Essa configuração é universal do Lazarus, tá bom? Então vamos aguardar ele reconstruir nossa IDE. Beleza, construiu a IDE, reconstruiu a IDE. Como a gente mexeu aqui, né? Então ele está identificando perguntando se a gente quer salvar o projeto. A gente não vai salvar nada. Então agora ele vai reiniciar o Lazarus. Observe que agora ele trouxe tudo, né, dentro de uma única janela. Tá? Observe que aqui embaixo antes, volta o vídeo um pouquinho, você vai ver que aqui tinha cinco itens. Né? Agora tem apenas um. Então agora quais são os próximos passos? Isso aqui agora vai ficar de acordo com sua perspectiva, né? Sua personalidade, tá? Essa barra aqui em cima, onde está os componentes, né? Todos os componentes que a gente pode estar utilizando, eu vou remover essa barra. Por que eu vou remover essa barra? Porque eu tenho ela aqui na lateral, tá vendo? Eu tenho ela aqui na lateral, então não tem necessidade de eu ficar com duas barras, né? Com dois campos onde eu vou ter os mesmos itens, tá? Então se fossem itens diferentes, tranquilo. Mas no nosso caso aqui, já tem aqui, então não precisa a gente manter ele em cima. Onde que vai me proporcionar um pouco mais de espaço, porque eu vou pegar esse cara aqui agora e arrasto ele lá para cima. Ó. Cliquei em cima dele, segurei e arrastei aqui para cima. Então, eu já ganhei um espaço a mais aqui no ambiente. Código Explorer. Né? Isso aqui eu nem uso, né? Eu nem uso. Por quê? Porque basicamente aqui ele está mostrando um pouco do código da gente. O que a gente tem aqui? Vamos, por exemplo, que eu adicionei diálogos. Mas se eu quiser adicionar aqui, é o com... Deixa eu lembrar aqui. É com alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Com CTRS. Pode ver que aqui agora ó, não apareceu. Mas se eu sair desse cara aqui e voltar, vir aqui use, está aqui, ó. Então, tudo que você declara aqui em uso, né, você vai vendo como está a estrutura do projeto, tá? Então, tirar esse cara daqui. Então, aqui agora aqui vamos fechar esse cara. Eu não tenho necessidade de utilizar esse cara. Vou dar uma pausadinha aqui, mas voltei. Dou uma baixada um pouquinho no volume. Não sei se está pegando o pessoal conversando ali no fundo. Bom, então vamos lá. Voltando aqui. Essas aqui são as paletas de componentes, tá? A gente removeu aqui de cima. E vamos agora fazer o quê? Vamos pegar o nosso projeto Expectro, né? Esse cara aqui é responsável por ter os componentes que a gente está utilizando no projeto. Exemplo, que a Unity 1 está, né, tá nesse projeto. Então tá aqui, ó, a Unity 1 está nesse projeto. Isso aqui a gente precisa ter um controle. Vamos, por exemplo, que a gente precisa adicionar um determinado objeto, né? E a gente precisa adicionar aqui em require esse cara, né? A gente adiciona aqui, pesquisando aqui o cara que a gente quer utilizar e adiciona aqui. Então, a gente vai utilizar muito esse cara. Então, se a gente vai utilizar muito, vamos caçar um lugar para ele aqui, né? Vamos colocar ele aqui, ó. Onde que vai ficar ali entre componentes e Project Spectrum, tá? Olha lá. Então, a gente pode estar modificando aqui entre os dois, tá bom?
Então, feito isso aqui, basicamente é as configurações que eu faço. Eu aumento aqui um pouquinho esse cara aqui para me ver as propriedades certinho, não tão muito para não perder aqui, né, alguns nomes, tá? Deixa esse cara aqui um pouquinho maior, né, para poder ver os componentes que tem dentro do nosso formulário. Porque se a gente pegar aqui um componente aqui e arrastar para dentro do nosso formulário aqui, ó, exemplo, um button, ele vai ficar disponível aqui. Se eu não sei onde está esse cara aqui, às vezes tem um outro painel por cima dele que vai ser oculto com uma determinada ação, né? Como é que eu faço para me acessar as propriedades desse botão? Tem que estar tirando esse painel do local dele? Não. Então, o que, que eu faço? Aqui dentro, eu seleciono esse cara e eu sei que esse botão faz parte desse formulário aqui. Então, aqui eu posso estar modificando qual o componente que eu quero alterar as propriedades dele. Então, esse cara aqui eu preciso, às vezes, de um espaço maior, porque conforme você vai colocando itens aqui dentro, ele vai descendo aquela lista lá. Então, quanto mais itens você colocar dentro, tá? Você vai ter mais aqui. Então, eu preciso ter uma visualização bacana aqui da quantidade de objetos que eu tenho dentro de cada formulário que eu estou trabalhando no momento, certo? Então vamos deletar esses caras aqui. E agora o que a gente vai fazer? Eu prefiro remover esses caras aqui de cima, tá vendo? Então a borda é um pouco estranha. Então vem aqui opções de docagem e venho aqui e desmarco essa opção, tá? Uma vez que eu desmarquei essa opção, pode ver que ela sumiu dali. Outra coisa que eu faço é desmarcar essa outra opção aqui. Desmarcar essa outra opção aqui e eu tirei ela ali, então eu ganhei mais espaço.